Olá, você que se liga no YouTube do Lance. Estamos hoje aqui para uma entrevista muito especial, falar com a Carol Corrêa. Carol, que é jogadora do Botafogo. As gloriosas que ano passado conseguiram acesso à elite do Brasileirão Feminino estão de volta à primeira divisão. Carol, momento muito histórico para o Botafogo, para o futebol feminino do Botafogo e para você também. Seja muito bem-vinda ao Lance. Muito obrigada. É algo muito gratificante para mim, né? Poder conseguir esse acesso para o Botafogo e voltar à elite do brasileiro. Legal. E, Carol, tem um detalhe importante que a gente descobriu aqui conversando nos bastidores, que você também, assim como eu, é paraense, né? Tem uma história muito legal no futebol. Me falaram que é bem fácil chegar na tua cidade também, não tem dificuldade nenhuma. Conta um pouquinho pra gente como você chegou ao Rio de Janeiro, como foi todo esse processo da tua vida no futebol. Eu sou do município de Colares, o interior de Belém. Para chegar lá é muito fácil, só pegar uma balsa e acabou-se, né? Eu falo que eu sou muito... como é que eu posso falar? Eu não consigo mudar minhas origens. Pode ser para onde quer que seja o lugar. Até então, sobre o açaí. Eu não consigo tomar o açaí daqui. Tipo, para mim, eu tô tomando açúcar diluída na água. É bem diferente, né? Muito, muito diferente. E tu começou da SMAC, né? SMAC, que pra quem não sabe, é a Escola Madre Celeste, é uma escola de referência no futsal também, né? Começou muito forte no futsal, no futebol feminino. Eu lembro quando eu era criança, até te falei isso, eu tinha o sonho de ser jogadora e a gente via as meninas indo pra SMAC, então tem essa relação aí muito forte com o futebol de mulheres. E como foi? Quem te levou à SMAC? Como foi esse início teu no futebol? Eu jogava a Liga Belém de futsal, lá no Pará mesmo, e eu jogava pela minha cidade. E eu tinha 13 anos nessa época, e eu já jogava com as pessoas mais velhas. Então, eu acho que foi uma experiência muito boa na minha vida, porque depois que eu joguei essa Liga Belém, o professor Messi, que, tipo assim, apesar de tudo, eu agradeço muito ele por ter me ajudado e estar onde eu estou agora. Ele me viu e me fez o convite de fazer um teste lá na SMAC. Um amigo meu também, que ele mora na minha cidade, só que eu não estou lembrado do nome dele, que me levou também para lá para conseguir o teste. Então, eu acho que essas coisas eu não consigo esquecer. A gratidão que eu tenho por todas essas pessoas é inadmissível. Assim, falar, eu não consigo expressar, eu só sei... Tipo assim, só sei olhar para a pessoa e falar, caraca, você me ajudou para estar onde eu estou agora. Então, eu acho que isso é muito bom, velho. E até conta um pouco pra gente em relação à tua família, assim, teve apoio, não teve, como foi? Eles queriam que tu deixasse lá a cidade, a gente sabe que existe todo... O paraense, ele é muito família, né? Eu acho que Sim. O brasileiro, mas o paraense em especial, assim, é muito apegado à família. Como foi pra você sair do seu município e jogar em Belém esse processo todo? No início foi bem difícil, porque eu sempre... Eu saí muito nova, na verdade, do lado dos meus pais, né? Então, no início foi difícil me adaptar, ter que ficar longe da família, enfim, essas coisas. Só que a minha família nunca deixou de me apoiar, sempre me ajudou, sempre falou, me deu apoio de ir, de sair, para mim correr atrás dos meus sonhos. Lá na minha cidade, perto de casa, tem uma arena. Então, eu já comecei a minha infância todo dia jogando com os meninos. E, tipo assim, os meninos sempre falavam, Carol, você vai jogar, Carol, você vai jogar, Carol, você vai jogar. Só que, tipo assim, eu não tinha isso em mente, porque eu era muito criança. Então, não sabia o quanto que o futebol podia me proporcionar. E, tipo, só que ele sempre falava, você vai jogar, você vai jogar. E, tipo, hoje eu tô onde eu tô. E você pensava, então, que o futebol era uma brincadeira, não Sim. tinha? Não tinha essa perspectiva de ser profissional, né? Não tinha tanto. Até porque a gente está falando de algo muito recente, das jogadores recebendo para jogar. Antigamente era mais, assim, ajuda de custo, né? Que Sim, o pessoal fala. E lá no Pará é muito difícil. A visibilidade é pouquíssima, até mesmo pro masculino. Então, eu nunca imaginei que um dia eu ia conseguir sair da minha cidade para representar meu estado, representar da onde mesmo eu nasci. Então, isso para mim é muito bom. E até pra gente falar um pouquinho desse teu momento, que é um momento muito especial. Ano passado o Botafogo chegou a uma final, né, de Série A2, uma final contra o Santos. Eu estava, inclusive, na Vila Belmiro. E o que a gente viu foi um campeonato muito equilibrado, principalmente na reta final. Então o Botafogo teve jogos muito difíceis, né? Teve o jogo contra o Misto, por exemplo, que agora vai disputar um. Então eu queria que você falasse um pouquinho como foi o ano de 2025 para os Gloriosos. Fácil não foi. Isso... não tem como tirar. Só que a gente se juntou, a gente se abraçou, comissão, staff, atletas, a gente se juntou e a gente estava só pelo objetivo que seria
ser campeãs. Porém, não deu, mas chegamos perto. Fomos vice, né? Então, eu acho que da mesma forma vai ser esse ano. Tipo, a gente vai se abraçar e a gente vai só no objetivo. Legal. E foram 15 gols teus na temporada 2025. É muito gol, né? Uma temporada muito goleadora e de muita presença ofensiva também. Então conta pra gente assim, o que mudou na tua cabeça, no teu desempenho para números tão expressivos? Eu acho que a dedicação é um passo para chegar nisso. Como eu sempre tenho em mente, antes de entrar no campo, o que eu vou fazer no treino, eu vou fazer no jogo. Então eu eu sempre dou o meu máximo no treino, independente da forma que eu esteja cansada, enfim. Eu acho que isso é algo muito bom em mim, porque a mesma forma que eu vou jogar é a mesma forma que eu já venho treinando a semana toda. Se eu não treinar da mesma forma que eu vou fazer no jogo, eu tô ali para quê? Para treinar. Então eu acho que isso é o que eu levo muito para dentro do campo. Legal, se joga como se treina, né? Isso realmente é uma máxima que a gente escuta de muitos treinadores, assim, a importância do treinamento, da preparação antes. E tem alguns jogos que eles são jogos que ficam muito marcados na cabeça do torcedor, de quem acompanha a modalidade, que são os clássicos, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem algo muito específico que é o Rio de Janeiro tem 4 times de grande camisa, né? De o Vasco, o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense. Não tô falando ordem, tá? Tô só dizendo aqui o que vem na cabeça, mas brincadeiras à parte, é bem importante se preparar para esses clássicos. Você que está dentro de campo, como é a conversa no vestiário? Como é que vocês... O que o treinador passa para vocês nesse momento tão decisivo? Cara, ele não fala nada assim absurdamente, só fala o que exatamente a gente treinou. E então, a gente se dedica muito, porque clássico é clássico, a gente não quer perder, como faz a gente como adversário. Então, a gente está ali por uma bola. Entendeu? Eu acho que isso é muito mais da gente do que da comissão. Vai muito mais além de nós do que deles, sabe? Legal. E aí, pensando também nessa retomada do Botafogo na primeira divisão, a gente sabe que vocês colocaram como meta no passado conseguir esse acesso. O objetivo foi cumprido. Você falou que ficou aquilo, né? Será que a gente consegue chegar ao título? Mas bateu na trave. Mesmo assim, o Botafogo fez uma grande campanha. E agora, para esse ano? Qual é a meta? O que vocês estão pensando? A meta é a mesma. Difícil, a gente sabe que é. Mas a nossa meta é se permanecer na 1, claro. Esse é o nosso passo. Mas se a gente conseguir chegar ao topo, isso vai ser extraordinário para a gente e para o clube. Legal. E algo que chamou a atenção no Botafogo, que não é comum, infelizmente não é comum no futebol feminino, é que o Botafogo fez muitos jogos, né? Os seus jogos, inclusive, no Newton Santos. E aí a gente até conversou em outro momento, assim, sobre isso, a importância de estar próximo do torcedor. Então, eu queria te dar a oportunidade agora, olhando para aquela câmera, para falar um pouquinho com o torcedor do Botafogo, para apoiar vocês nesse ano de 2026, que será tão especial. Fala, torcida do Fogão, aqui é a Carol. Eu queria convidar vocês para vocês aparecerem mais nos nossos jogos, para estar apoiando a gente nesse ano que vai ser um ano desafiador. E aí contamos com vocês. Boa, valeu, Carol. Um recado, então, da Carol. Carol Corrêa aqui com a gente, pouco tímida, mas tá se soltando. E, Carol, agora eu quero te perguntar, assim, olhando para essa temporada também, a gente falou sobre meta e existe uma distância, muitas vezes, entre o que é estabelecido e o que se conquista, né? Ano passado, vocês encurtaram essa distância conseguindo acesso. Mas eu queria te perguntar, assim, se a gente for conversar lá no final do ano, estamos conversando em janeiro, se a gente for conversar lá em dezembro, você quer vir me contar o quê? O que é que o Botafogo vai ter conquistado? Qual é o seu sonho para essa temporada 2026? Cara, esse ano vai ser um ano muito bom, se Deus quiser, né? Mas alguns títulos eu venho trazer para contar para você aqui. Que legal, que bacana. Então tá aí a ambição, né, da jogadora, a Carol Corrêa, jogadora do Botafogo. E Carol, para a gente finalizar esse momento aqui de conversa, eu queria saber de você também, pedir na verdade para você falar um pouquinho para aquela menina que está lá em Colares, né, para aquela Carol do passado que queria ter uma referência no futebol feminino e talvez não tivesse ou talvez fosse distante. Queria que você falasse uma forma de inspirar essas garotas também que sonham em ser jogadoras. O futebol feminino não é fácil, né? Por si só. Então, é sempre o que a gente fala, por mais difícil que seja, não desista dos seus sonhos. É porque, uma coisa que eu tenho comigo, Deus não vai fazer você sonhar sem realizar ele. Então, eu acho que eu trago isso comigo até hoje.
Perfeito, de Colares para o mundo, craque do Botafogo, uma temporada de sucesso para você, para as Gloriosas também. A gente fica sempre aberto, né, aqui no Lance para falar sobre futebol feminino. Já fica o convite para o final da temporada para a gente olhar para essa temporada e falar como foi o ano das Gloriosas. Se você quiser continuar informado sobre futebol feminino, continue acompanhando o Lance nas redes sociais, no YouTube e também no portal.